nos ensina que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Está começando mais um programa Pai Passa na Frente, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. É o nosso momento de oração, de intercessão por você, pelas suas necessidades, pela sua família, por você que é devoto, devota do Divino Pai Eterno e por você que é associado a essa grande família de amor. É o momento de trazermos cada uma de vocês bem pertinho do Pai Eterno, para que Ele nos escute. É o momento dos filhos sentirem o calor do coração do Pai. E é por isso que nós estamos aqui. E desde já eu convido você para participar do nosso programa, deixando a sua mensagem, o seu pedido de oração no nosso Facebook, no Instagram da TV Pai Eterno, também no aplicativo Pai Eterno. E eu convido também desde já para você tomar uma decisão muito importante, que é a decisão de evangelizar conosco. E você pode se tornar membro desta família de fé, família de amor, família de união, pelo telefone 62 3506 9800. Este é o telefone que você diz sim a este projeto de evangelização, que fica melhor e mais bonito com a sua participação, chegando a milhares de pessoas com a devoção ao Divino Pai Eterno e ajudando a construir entre nós a grande e definitiva casa do Pai. Portanto, você é convidado a fazer parte dessa obra. 62 3506 9800 e também no nosso portal paieterno.com. Programa de hoje, nós continuamos a meditação, a reflexão sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E para a gente rezar juntos, refletir, que eu acolho os nossos irmãos de caminhada, que todos os dias fazem junto conosco este programa, o Pai Passa na Frente. Olá, Caísa, bem-vinda. Olá, Marcos, obrigada. E como é bom estarmos juntos em oração, como é bom poder trilhar esse caminho de crescimento na fé. E hoje não vai ser diferente, vamos crescer muito na fé e na confiança no poder da oração, né, Marcos? Isso mesmo, confiando sempre na oração que nos sustenta, que nos move e que nos deixa mais pertinhos do Pai, não é, irmã Claudete? É verdade, estamos aqui, agradeço pelo convite, por estarmos juntos aí, conseguindo esse ano aí, semanalmente estarmos juntos, né? Assim seja. Então é uma alegria poder estar diante do Senhor em oração, estar diante do Senhor buscando a Ele que se deixa encontrar por nós. Isso. E junto conosco, cantando e encantando, e fazendo com que a nossa oração chegue bem pertinho do coração do Pai, o Davidson. Olá para vocês, olá para você de casa que nos acompanha a partir de agora aqui na TV Pai Eterno. Seja muito bem-vindo a esse programa maravilhoso de oração e fique juntinho com a gente para rezar e cantar também. A oração, minha irmã, meu irmão, a oração, ela deve ser algo que brota espontaneamente do nosso coração, levando-nos a profunda experiência do encontro. A oração sempre deve promover o encontro nosso dos filhos com o Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E nesta oração, a oração do Senhor, nós temos tantos motivos para pedir e para agradecer. Por meio da oração do Senhor, Jesus nos deixou o modelo, a inspiração para toda a oração e nos ensinou a chamar Deus de Pai. E o nosso coração só consegue reconhecer e chamar a Deus de Pai quando ele está profundamente tocado
pela ação do Espírito Santo. Por isso, neste dia, peçamos que o Espírito Santo toque o nosso coração para reconhecermos a bondade, a generosidade, a graça do nosso Pai eterno. Que o Espírito Santo toque o nosso coração para, sensíveis ao seu apelo, fazermos o que Ele quer de nós. Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça, Senhor, hoje, em minha família, na minha história? Peçamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo o que o Senhor tem para nós. Vamos pedir com humildade, com gratidão e com o coração aberto o Espírito Santo para que Ele tome posse de nós. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E pedimos, Senhor, neste momento, que a força, a graça, a unção do Teu Espírito Santo toque o mais profundo do nosso ser e vai nos convencendo que sozinho nós não conseguimos mesmo. Nós precisamos, Senhor, da força e da bênção do Teu Espírito Santo. Senhor, quantas vezes não sabemos amar, não conseguimos perdoar, quantas vezes não sabemos que caminho trilhar, por onde começar. Mas hoje nos colocamos na Tua presença e pedimos que a força e a graça do Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, nos ensinar a viver esta vida com fé, com confiança, nos ensinar a trilhar um caminho de entrega nos Teus braços, Senhor, e de muita confiança de que é a força do Teu Espírito Santo que nos torna capazes de viver tudo aquilo que precisamos viver para ter uma vida cheia de paz, de alegria, de bênção, de coragem e de força. Confiamos no Teu Espírito, Senhor. Confiamos que o Teu Espírito Santo alcança cada um de nós aqui na bancada, mas também alcança todos aqueles que rezam conosco. Famílias que passam por dificuldades, famílias que estão louvando, todos são alcançados pela Tua graça, sem exceção. Aqueles que estão precisando de uma bênção muito especial, aqueles que já alcançaram a graça. Confiamos que o Teu Espírito Santo alcança todos que estão nos hospitais, pessoas que no trabalho, no trânsito, até mesmo no trânsito, rezam conosco, em suas casas. Que todos, Senhor, que todos sejam ungidos
com a sua força, com a bênção do teu Espírito Santo. E que essa bênção nos conduza nesse momento, que a força do teu Espírito Santo nos ensine também a acolher tudo que o Senhor tem para nos falar através da sua palavra, tudo que o Senhor quer revelar ao nosso coração através da palavra de hoje. Você que pode, pegue sua Bíblia. E se não pode pegar a Bíblia agora, anote a passagem para depois você meditar com a sua família, ler na sua casa. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Confiantes de que somos e estamos envolvidos pela força do Espírito Santo, vamos acolher a palavra de hoje. Deixar que essa palavra dê frutos grandiosos em nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. E a palavra diz assim: E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e considerável multidão, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Vão chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, ele está chamando você. Jogando fora o manto, ele deu um pulo e foi até Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vá, sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus no caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tem como ler essa palavra e não trazer no nosso coração o quanto precisamos ter fé no momento da nossa oração, né, Marcos? E confiar que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Sem dúvida, Caísa, e o desejo de, assim como o cego, Senhor, que eu veja. A nossa oração deve ser ter sempre esse clamor e pedir que o Senhor venha em socorro da nossa fraqueza, que Ele nos ajude. E é bonito que nós estamos meditando sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a partir das catequeses do Papa Francisco sobre a oração do Senhor. E aqui nos deparamos com esta narrativa da cura do cego de Jericó. E o versículo 52 hoje é o que mais me diz nesta passagem que a Caísa acabou de proclamar para nós. Jesus lhe disse: vá, sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus no caminho. Ele me toca o coração porque é a expressão da fé deste cego, de Bartimeu, é a sua fé que o salva, baseada na oração que ele faz, no pedido, no clamor para que ele veja, neste clamor que ele faz ao Senhor. Portanto, a oração hoje, e este Evangelho nos ajuda a entender, ela é um canal para nós de salvação. Quando nós pedimos com fé, o Senhor nos escuta. Imediatamente ele voltou a enxergar a oração que tocou o coração do Divino Pai Eterno e que veio com essa graça ao cego. E o mais bonito, seguia Jesus no caminho. A oração que tocou não apenas o coração do Pai, mas que tocou o coração daquele que foi curado, que tocou o coração do cego Bartimeu. E assim, quando nós sentimos a força da nossa oração
e com o coração agradecido nós seguimos Jesus no caminho, anunciamos as maravilhas do Pai entre nós. Minha irmã, meu irmão, quantos motivos nós temos hoje para pedir, quantos motivos nós temos hoje para agradecer e quantas vezes nós não temos que nos passar como este cego à beira do caminho. A nossa oração, que às vezes parece não fazer efeito, não é verdade? Parece que a gente está pedindo e o Pai não escuta. Aí a gente tem que gritar, como o cego aqui diz a ouvir, ele começou a gritar. E mais bonito em todo esse contexto, e o Papa Francisco nos fala muito bonito sobre isso, sobre essa atitude do cego, que todos nós deveríamos ser como o Bartimeu do Evangelho. Todos nós deveríamos. Ele tinha à sua volta pessoas que lhe impunham o silêncio. As pessoas não queriam que ele gritasse, as pessoas não queriam que ele clamasse pela misericórdia do Pai, pela cura. O mestre tem muitas coisas para fazer, não o aborreças, tu o importunas com os seus gritos. Ou seja, ele era repreendido, mas ele não ouvia aqueles conselhos. E o cego cultivou o que o Papa chama de santa insistência. Eu achei interessante o Papa falar, a santa insistência, a persistência, o desejo de prosseguir sempre firme. E quantas vezes nós vacilamos? No primeiro não que nós recebemos, nós desanimamos, desistimos. E o cego Bartimeu, ele nos fala, nos ensina a santa insistência. Com a sua santa insistência, ele pretendia que a sua mísera condição pudesse finalmente encontrar Jesus. E ele bradava mais alto, gritava, e as pessoas educadas, não, é o mestre, por favor, ficarás mal visto. E o que ele queria? Ser curado. Pela oração, minha irmã, meu irmão, nós expressamos em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, o desejo de que o Senhor nos cure. Cada pedido que nós fazemos é uma cura que nós oferecemos, pedimos ao Senhor. Oferecemos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, para que Ele cure. Cure a nossa família, cure a nossa situação financeira, cure a nossa falta de emprego, cure as nossas doenças. Tudo que nós pedimos é esse grito de cura. E Jesus restitui-lhe a vista com esta expressão: a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Como que para explicar que o mais decisivo para a sua cura foi a prece, foi a oração, foi o pedido feito com fé. A tua fé te salvou. Então, que nós tenhamos a coragem como a desse cego que não desistiu, que cultivou a insistência. A fé do cego foi mais forte do que o bom senso ou aquele rigor, aquela educação que quiseram colocar para ele. Ele estava importunando, estava incomodando, mas Jesus mostra com este ato que valeu a insistência dele, valeu o bradar alto. A oração não só precede a salvação, nos diz o Papa, mas de certa forma já a contém, pois liberta do desespero de quem não acredita numa saída para tantas situações insuportáveis. Então, nos momentos de dificuldade, quando tudo parece estar sem saída, sem solução, não se esqueça da oração, não abandone a oração, cultive a santa insistência, a persistência para alcançar de fato os frutos que nós almejamos no tempo de Deus, que nós tantas vezes queremos
dar o tempo para Deus. Nós pedimos, não é, irmã, muitas vezes, mas já damos a data para Deus realizar o nosso desejo, o nosso pedido, né? Verdade. Eu olhava aqui e te escutava, e esse escutar ele vai se tornando uma oração, porque a gente sente que Deus vai falando com a gente e Ele vai entrando no nosso coração, vai aquecendo a nossa alma. E te escutando, eu sentia esse aquecimento na minha alma. E eu olhava essa palavra que diz assim: coragem, levante-se, Ele te chama. Quem é Ele? É o Senhor. É o Senhor que me chama, é o Senhor que te chama. E o que fez o cego? Jogando fora o manto, deu um pulo. Ele jogou o manto fora. Qual é o manto que eu e você precisamos jogar? O manto do desânimo, o manto da desesperança. Porque às vezes nós pedimos, como dizia o Marcos, e nós queremos para ontem, não para hoje, no nosso tempo, não no tempo de Deus, e nós ficamos sem esperança. Então, meditemos qual que é esse manto que precisamos jogar fora e pegar essa coragem e ir até o Senhor, que nos chama. Ele nos chama, Ele chama eu, chama você, chama a Caísa, chama o Marcos, para que, indo até Ele, e aí Ele ainda pergunta para nós: o que você quer que eu faça? É engraçada essa pergunta, né? Porque Deus nos conhece. Jesus, o Senhor, nos conhece. E aquele rapaz era cego. Mas eu preciso dar o meu passo. Eu preciso dar de mim. Eu preciso... Deus precisa que eu diga sim, que eu peça, que eu fale para Ele quais são as minhas necessidades. E Deus não pode me curar sem que eu esteja aberto, sem que eu queira. Que Deus nos dê essa coragem de levantar e jogar o nosso manto, principalmente o manto do desânimo, e levantar. Levantar porque trazemos dentro de nós essa força que nos move, que é o Espírito Santo que nos conduz. É Ele que nos conduz sempre, que nos faz sempre chegar perto do Pai. E como a irmã colocou aqui, né, a condição deste que pede, do mendigo, do cego, Jesus nos convida, a partir desse ato, a colocar tudo, colocar realmente tudo diante do Pai. Ou seja, mesmo Ele nos conhecendo por inteiros, a oração, ela nos lança, nos projeta para essa atitude de extrema humildade. Somente o humilde reconhece as suas necessidades. O orgulhoso não pede. Mesmo sabendo que o Pai conhece tudo, o orgulhoso não pede. Ele vai esperar. Vai morrer ali sem pedir. Ou seja, porque ele não vai descer da sua condição. E para a oração ser verdadeira, pura, sincera e tocar o coração de Deus, ela precisa desse gesto de humildade. O Papa nos ensina nessa catequese sobre o Pai Nosso que Jesus, na oração, Ele não quer apagar e nem anestesiar o ser humano. Ele não quer que nós moderemos as perguntas e os pedidos para o Senhor, não. Ao contrário, Ele quer que nós derramemos tudo, os nossos sofrimentos, as preocupações, e que esses pedidos eles se projetem rumo ao céu numa atitude de diálogo. Que a oração, em primeira e em última instância, é um diálogo que nós fazemos com o Pai. É o diálogo sincero do filho, da filha, com o Pai que, conhecendo tudo, Ele nos atende, porque nós somos capazes de pedir. Como nós meditamos ontem, né, Caísa? Pedi e recebereis. E esta atitude, ou até mesmo este fruto da oração, me lembra muito da nossa relação pessoal, da nossa relação familiar
com o nosso pai ou com a nossa mãe, com quem nós temos afinidade. Às vezes, quando a gente chega para falar alguma coisa com o pai ou com a mãe, para pedir ou para contar algo, e que eles nos dizem assim: eu já sabia. Ou seja, não precisava da gente dizer, eu já sabia o que você estava passando, eu já entendia. Assim é a atitude do Pai Eterno para cada um de nós, né? Isso, e como é bom, a oração do Pai Nosso, nós pedimos muito mais do que nós agradecemos, e o Papa fala isso aqui na sua catequese. Inclusive, eu quero dizer, gente, que vocês vão ter um momento de crescimento muito grande meditando com a gente essa catequese do Papa sobre o Pai Nosso, porque é enriquecedor. Eu estou encantada, quando eu pego cada partezinha assim para ler, como disse a irmã, vai falando, Deus vai falando ao nosso coração. E por que nós pedimos? No momento em que nós pedimos, colocamos a nossa pequenez, as nossas fraquezas diante do Senhor, até mesmo perguntamos para o Senhor na nossa oração: o que o Senhor está querendo através de tudo isso? Eu não estou entendendo. Nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Estamos reconhecendo, como nós meditamos ontem, que Ele é nosso Pai e cuida de nós. Estamos reconhecendo que Ele é forte e poderoso. E é um Deus que está bem perto de nós e que nos acolhe diante de todas as nossas necessidades. E com certeza isso agrada muito o coração de Deus, muito o coração do nosso Pai. Enquanto a irmã ia falando, Marcos, olhando para essa palavra de hoje, a irmã falando: vamos meditar qual é o manto que nós devemos deixar de lado para acolher a bênção de Deus para a nossa vida. Eu fiquei pensando quantas vezes nós não conseguimos perceber nem mesmo que devemos abandonar alguma coisa para acolher a bênção. Não conseguimos perceber que nós devemos jogar fora o manto, porque não nos achamos dignos. Nós pensamos que Deus não vai ouvir a nossa oração. Ah, não, Deus não vai dar ouvido para isso que eu estou vivendo, não. Deus não está nem aí para essas coisas que eu estou vivendo, isso é coisa que eu mesmo busquei. Não é assim, não. E a palavra veio confirmar que Deus escuta a oração de todos, porque as coisas de Deus, elas vão contra as coisas que o mundo tenta impor para nós. Hoje, se nós formos olhar com os nossos olhos humanos, quem que é ouvido? Aquele que tem dinheiro, aquele que tem um status na sociedade, aquele que está bem, aquele... Não, pensa aí, quem que hoje no mundo é ouvido e é dado, talvez, uma atenção especial? E hoje a palavra nos diz aqui, quem o Senhor ouviu? Um mendigo cego que gritou e foi ouvido por Jesus. O Senhor o acolheu, enquanto muitos estavam lá falando: fica quieto, você está incomodando, fica calado. Jesus falou: não, pode chamar ele, traga ele aqui. Jesus ouviu a oração do mendigo cego. Jesus, ele escuta, o Senhor, ele escuta a sua oração. E eu estou falando isso porque isso veio falar também ao meu coração. Muitas vezes eu vou rezar algumas situações, eu fico pensando: não, mas será que o Senhor vai ouvir essa situação? Será que o Senhor vai dar atenção para isso que eu estou vivendo? O mínimo, qualquer situação que está me incomodando, o Senhor, Ele escuta, Ele dá atenção. E o cego, o mendigo cego, estava entre uma multidão, assim somos nós. Às vezes nós achamos que estamos, nossa, tem tanta gente nesse mundo para o Senhor cuidar, será que Ele vai ouvir a mim? Vai! Você é filho único, amado. Então, independente do que você está vivendo, de qual a sua condição hoje, independente se você tem que jogar fora 1, 2, 3, 10 mantos para acolher a bênção, Deus está ouvindo a sua oração, está dando atenção para a sua necessidade, está dando atenção. O que nós não podemos deixar é de pedir, de clamar ao Senhor, de acreditar que é Ele o autor de toda graça e de toda bênção. E quando eu li aqui que o cego era repreendido, eu me lembro de tantas vezes que nós, diante de tantas situações difíceis, como o Marcos já citou no início, desemprego, situações na nossa família, talvez no seu matrimônio,
talvez com os seus filhos, que tem tantas vozes aí perto da gente, falando para a gente fazer tantas coisas e nós esquecemos de dar ouvido para aquilo que Deus tem para nós, para a bênção que Deus tem para nos conduzir diante daquelas situações. E aí a pessoa fala, não, desiste, não tem jeito não, essa pessoa aí não vai ter jeito não, pode desistir, você já fez tanta coisa por essa pessoa, pode desistir. Não desiste não, siga confiante na bênção, pedindo. Se a bênção não acontecer hoje, ela vai acontecer amanhã. Se a graça não for dada a você hoje, ela vai ser dada amanhã. Nós não podemos desistir. A santa insistência, né, Marcos? Ela precisa acontecer sempre, sempre. Não importa, como eu já disse, quantos mantos você tem que abandonar. Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai conceder a você a bênção. Primeira mão, o Senhor já concede a bênção e a força para você ter coragem de dar o pulo que você precisa para ir lidando com essa situação e seguir o seu caminho com fé e confiança. Deus já te dá de imediato, Ele nos dá essa graça, porque o coração se sente fortalecido, você se sente encorajado para não desanimar, mas continuar rezando e trilhando o seu caminho. E aí a graça ela vai acontecendo dia após dia. O que nós precisamos é ter essa santa insistência, confiar no poder da oração, não pensar em nenhum instante que Deus não está ouvindo a sua oração. Por mais banal que pareça aos nossos olhos humanos, Deus ele sempre dá atenção. E se for banal e que não vai acrescentar na nossa vida, Ele vai convencendo o nosso coração de minha filha, meu filho, não se preocupe com isso. Isso aí é coisa que o mundo está te colocando aí para você se preocupar. Eu tenho coisas maiores, eu tenho bênçãos maiores e melhores para a sua vida. E o nosso coração vai sendo convencido, nós vamos sendo construídos na fé e vamos tendo um olhar diferente para tudo que nos acontece. Mas precisa ter a santa insistência. A santa insistência. Tem até um ditado popular que nos faz lembrar da santa insistência, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então não podemos desistir, insistir, persistir sempre. Porque a nossa oração e a oração do Pai Nosso nos ensina que as nossas raízes estão em situações concretas. O que nós apresentamos ao Pai, a matéria que nós pedimos ao Pai que Ele mude, que Ele nos atenda, é algo concreto da nossa vida. E eu gostaria de encerrar chamando a atenção de todos nós para uma expressão que não pode passar despercebida neste evangelho que nós rezamos. Está lá no versículo 46, que é o lugar do cego. O lugar do cego, ele estava sentado à beira do caminho. Estava sentado ali à margem. Então que nós possamos nos colocar no caminho com o Senhor e olhar também para aqueles que estão por perto e que precisam da nossa oração, que estão sem forças para chamar a Deus de Pai, para pedir que o nosso coração se sensibilize verdadeiramente por aqueles que estão perto de nós, que nos ajudam, que nos ensinam e com quem nós aprendemos todos os dias a chamar a Deus de Pai. E é o que nós vamos fazer agora, chamar a Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, depois da nossa oração, da nossa meditação, com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, as informações da Igreja Católica.
Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ganhou as principais páginas dos jornais aqui na Itália e em toda a Europa a notícia da publicação amanhã, quarta-feira, 15 de janeiro, na França, de um livro sobre o sacerdócio, assinado pelo Papa Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, e pelo cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação do Culto Divino. Nós da Rádio Vaticano, Vatican News, junto com a TV Pai Eterno, seguimos as notícias. Segundo antecipações fornecidas pelo jornal Le Figaro, os autores entram no debate sobre o celibato e sobre a possibilidade de ordenar sacerdotes casados. Ratzinger e Sarah, que se definem dois bispos em filial obediência ao Papa Francisco, que buscam a verdade num espírito de amor pela unidade da Igreja, defendem a disciplina do celibato e apresentam as motivações para não mudá-la, segundo o parecer de ambos. A questão do celibato ocupa 175 páginas do volume, com dois textos, um do Papa Emérito e outro do cardeal, com uma introdução e a conclusão assinadas pelos dois. Dom Sarah, no seu texto, recorda que há um elo ontológico sacramental entre sacerdócio e celibato. Qualquer enfraquecimento desse elo colocaria em discussão o magistério do concílio e dos papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Suplico ao Papa Francisco, escreve o cardeal, que nos proteja definitivamente de tal eventualidade, vetando qualquer enfraquecimento da lei do celibato sacerdotal, mesmo limitado a uma ou outra região. Dom Sarah chega a definir uma catástrofe pastoral, uma confusão eclesiológica e um ofuscamento da compreensão do sacerdócio, a eventual possibilidade de ordenar homens casados. Bento XVI, em sua breve contribuição, refletindo sobre o argumento, que remonta às raízes hebraicas do cristianismo, afirma que o sacerdócio e o celibato estão unidos desde o início da nova aliança de Deus com a humanidade, estabelecida por Jesus. E recorda que, já na Igreja Antiga, isto é, no primeiro milênio, os homens casados podiam receber o sacramento da ordem somente se estivessem comprometidos a respeitar a abstinência sexual. Recordamos que o celibato sacerdotal jamais foi um dogma. Trata-se de uma disciplina eclesiástica da Igreja Latina que representa um dom precioso, definido deste modo por todos os últimos pontífices. A Igreja Católica de Rito Oriental prevê a possibilidade de ordenar sacerdotes, homens casados, e exceções foram admitidas também para a Igreja Latina, justamente por Bento XVI na Constituição Apostólica Anglicanorum Coetibus, dedicada aos anglicanos que pedem a comunhão com a Igreja Católica, em que se prevê admitir, caso por caso, a ordem sagrada do presbiterato, também homens conjugados, segundo os critérios objetivos aprovados pela Santa Sé. A respeito desta publicação, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma declaração respondendo aos jornalistas. A posição do Santo Padre sobre o celibato é conhecida. No decorrer da coletiva com jornalistas de regresso do Panamá, o Papa Francisco afirmou: "Vem-me à mente aquela frase de São Paulo VI: prefiro dar a vida antes que mudar a lei do celibato." E acrescentou: "Pessoalmente, penso que o celibato é uma dádiva para a Igreja. Não estou de acordo com permitir o celibato opcional." Ao invés, a respeito do modo como esse argumento se insere no trabalho mais amplo do recente sínodo sobre a região panamazônica e a sua evangelização, durante a sessão conclusiva, o Santo Padre afirmou: "Fiquei muito feliz por não termos caído prisioneiros desses grupos seletivos que do sínodo só querem ver o que foi decidido sobre esse ponto intraeclesial ou sobre esse outro, e negaram o corpo do sínodo, que são os diagnósticos que fizemos nas 4 dimensões." Vale a pena recordar ainda que
Sobre esse argumento, Bergoglio se expressou várias vezes quando ainda era cardeal no livro com o rabino Abraham Skorka. Ele explicou ser favorável à manutenção do celibato com todos os prós e os contras que comporta, porque são 10 séculos de experiências mais positivas do que de erros. A tradição tem um peso e uma validade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei José, por nos trazer sempre as informações da igreja, né, especialmente neste assunto aí, deste livro que tem gerado certa polêmica e que nós vamos acompanhar também durante os próximos dias. E agora é o momento em que nós acolhemos a sua mensagem, a sua participação, seu pedido de oração pelas nossas redes sociais. Nós rezamos aqui pela Maria Edna Brito e pelo João, eles são lá de Cariacica, no Espírito Santo, e agradece ao Pai Eterno pelos 53 anos de vida matrimonial celebrados hoje. E eu me uno nesse louvor junto com vocês, agradecendo pelo dom da família, uma família muito querida que eu tive a oportunidade de conhecer também, conviver, e que eles colocam aqui o pedido de oração e de gratidão. Muitas bênçãos, Dona Edna e João. Com a Socorro Herênio, nós pedimos, Divino Pai Eterno, nos proteja de todo mal, nos erga da lama, encha nossa alma com o Teu Espírito. Que assim seja, Socorro, que o Espírito tome posse da nossa alma. A Kênia Damas o pede pela saúde de suas irmãs Karen e Carita e por suas atividades profissionais. A Maria Célia agradece ao Pai. Pai, passa na frente por mais um dia de nossa vida. A Maria Ribeiro pede que o Pai Eterno nos fortaleça e nos dê a graça de seguir sempre com muita fé e perseverança e que as armas do inimigo não nos alcancem nunca. Isso mesmo, Maria Ribeiro. A Elisete Vargas pede por ela, pelo seu esposo Rildo, pela sua filha Camila, para que eles tenham um ano de saúde, um ano cheio de paz, e também pede a graça da aposentadoria do seu esposo e a venda da casa. Aqui nós rezamos com Rodrigues Araújo, que é o nome que está aqui no Instagram, e com a seguinte mensagem: quero dizer que gosto demais de assistir o programa, de ouvir a Caís, ela parece um anjo quando fala. E é verdade. A TV Pai Eterno é uma bênção na minha vida. Estou passando por um momento muito difícil no meu relacionamento. Moro com uma pessoa muito boa e acho que não mereço. Por favor, me ajudem, estou muito triste. É a Carla, ela assinou aqui no final e mora em Guarulhos. A Carla Rodrigues Araújo. Carla, confie sempre. Confie no Pai Eterno. Se você está com essa pessoa, que você diz que é uma pessoa muito boa, é porque é um presente do Pai Eterno para você. E saiba acolher esse presente de bondade que Ele coloca aí na sua vida. Então, nós nos unimos com você, rezamos, pedimos por você, pela sua vida. E junto com essas intenções aqui, eu quero colocar também os sacerdotes que sempre rezam conosco, que sempre acompanham o nosso programa. E agora há pouco recebi aqui 2 mensagens, do Padre Lucas Gobo, que é Padre Teatino, e também do Padre Eduardo Sobrinho, que é da Diocese de Osasco, lá em São Paulo. Então, junto com esses 2 sacerdotes, rezamos por todos e com todos os sacerdotes que acompanham o nosso programa diariamente. Isso mesmo, tantas pessoas nos acompanhando, pessoas pedindo e também agradecendo. A Amanda e o Wagner, há muito tempo eles estão rezando conosco, estavam com dificuldade aí na gravidez, a Amanda está grávida e hoje tudo se estabilizou e eles pediram para minha prima Jussara, ó, fala lá para o pessoal do Pai Passar na Frente, que nós agradecemos demais pelas orações. O que nós nos alegramos, Amanda, Wagner, é saber que vocês estão bem. Então, força, fé e certeza e do cuidado do Pai Eterno. Um abraço também para Edinalva e Damiana, são as filhas do Lucimário, lá no interior da Bahia, estão sempre rezando conosco, para toda a família, muita bênção do Pai Eterno. Também me coloca em oração pela Dona Maria dos Santos Barreto. A Dona Maria está dizendo aqui que está desesperada, pois a sua netinha de 4 anos foi diagnosticada com diabetes tipo 1.
nós estamos em oração, viu, Maria dos Santos? Como a senhora disse aqui, eu tenho muita fé no Divino Pai Eterno, rezo todos os dias com vocês. Então vamos seguir nessa fé, colocando a vida da sua netinha de 4 aninhos diante do cuidado do Pai Eterno, e Ele com certeza já está à frente de tudo que ela vai precisar viver, dos cuidados, providenciando o melhor, tá bom? E vamos seguindo em oração. Euciliana Alves, pedindo por sua família, em especial pela sua mãe, seu pai, o irmão, por todos da sua casa que precisam de uma bênção especial. Nós colocamos todos na presença do Pai Eterno. Também a Vera Lúcia Araújo, ela diz aqui: agradeço ao Divino Pai Eterno pelo livramento que ontem aconteceu na vida do meu esposo e dos meus 2 irmãos. E ela coloca o nome deles, Osanã Gomes, Walter Venceslau. Sofreram um assalto, enfim, foram protegidos e todos estão bem. Louvado seja o nosso querido e amado Pai Eterno. E eu tenho certeza, Ele vai continuar a estar cuidando da sua família em todas as situações, viu, Vera Lúcia? E obrigada por compartilhar conosco essa manifestação do cuidado do Pai Eterno na sua família. E também a Rosa, Marcos. A Rosa, ela diz aqui que está rezando conosco, que agradece muito por entrarmos na casa dela e sermos instrumentos da graça de Deus. Esse é o nosso grande objetivo com o programa Pai Passa na Frente, sermos instrumentos da graça do Pai Eterno. Isso mesmo, que Ele continue nos dando forças e também abençoando cada devoto que confia nas nossas orações. E nós estamos falando de oração. A celebração da Liturgia das Horas é uma tradição da Igreja Católica que teve início nos primeiros séculos do cristianismo. Ao rezarmos a Liturgia das Horas, somos convidados a entrar em uma união mais profunda com Jesus Cristo e, por esse meio, entrarmos em união com o corpo de Cristo inteiro, a Igreja. Nesta semana que estamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos conferir e conhecer esta modalidade de oração na reportagem preparada pela nossa equipe de Brasília. Laudes, terça, sexta, nona, vésperas e completas. Estes são os nomes das horas em que vários fiéis católicos espalhados pelo mundo se reúnem para orar ao longo de todo o dia. Estas orações servem para unir a comunidade em torno de intenções comuns e favorecem a busca de santidade pelos indivíduos. Os monges beneditinos ajudam há séculos a preservar este tesouro de nossa Igreja. Há quem diga que de dentro de um mosteiro pulsa a vida espiritual da Igreja e que daqui se irradia a força que leva adiante trabalhos pastorais, missionários e a fé de todo o povo de Deus. Isso deve-se também à constância da oração de irmãos e irmãs, monjas e monges que se dedicam a rezar a Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas, que também pode ser denominada de ofício divino, é uma das características mais significativas da vida dos mosteiros. Na regra, os monges, São Bento os encoraja a utilizar esta oração da Igreja como louvor a Deus na pessoa de Jesus Cristo que nos salvou. A Liturgia das Horas, é elevação, a oração é uma elevação da alma para Deus, né? Então a gente eleva, né, os nossos pedidos, as nossas preces a Deus, e Deus em troca nos derrama, né, as suas graças, as suas bênçãos, né? Então, toda a oração litúrgica é essa mão é uma via de mão dupla, né? O homem dá a Deus e Deus, né, devolve, por assim dizer. Dom Justino explica também como se organiza a Liturgia das Horas e como ela surgiu no coração da Igreja. São Paulo, numa das cartas que ele escreveu, ele dá um mandamento, né, para os fiéis, né? Orai sem cessar. E esse mandamento, esse conselho que São Paulo dá, influenciou muito, né, a igreja dos primeiros tempos, e de modo especial os monges do deserto. Sempre tentando seguir esse conselho de São Paulo, a Igreja Romana adotou as orações ao longo do dia, uma série de orações ao longo do dia.
Ritmo é uma boa palavra para definir a postura de quem deseja criar o hábito de viver a oração das horas. Dom Tiago conta-nos que os mosteiros servem também de referência para os que querem começar a praticar esta forma de oração. Uma forma assim, interessante para uma pessoa que quer iniciar na oração, poderia começar a disciplinar-se na oração propriamente, né? Independentemente que seja a oração da liturgia das horas, mas a oração é importante em si. Então, o fato de já santificar uma hora na sua oração pela manhã ou pela tarde é importante. O mosteiro sempre fica aberto para as pessoas que querem rezar com a gente e também as pessoas interessadas em saber um pouco mais de qual é a estrutura, a forma de rezar. A gente, claro que está disposto a ensinar, né, a compartilhar aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né. Este casal descobriu há pouco tempo esta joia de nossa igreja e estão se preparando para rezar a liturgia das horas. Nós, recentemente, né, estivemos na Casa de Deus, onde ficam as irmãs beneditinas, e lá assistimos, né, a uma missa e tomamos conhecimento lá que havia o livro da Liturgia das Horas, né? Interessamos muito, adquirimos recentemente, né, o livro e inclusive ficamos de voltar lá na Casa de Deus para que uma das irmãs, né, nos orientasse como que faz o uso desse livro. Eu e minha família estamos iniciando a leitura. Realmente fiquei muito encantada, é um presente de Deus na nossa vida e espero poder, né, aqui estar divulgando a todos e que todos tenham essa graça de poder, né, também desfrutar da liturgia das horas. Olha aí que beleza, essa riqueza que é a liturgia das horas. Nós estávamos aqui, inclusive, comentando também, né? Temos a alegria de ter a irmã Claudete junto conosco aqui, uma consagrada, que os consagrados têm, né, não uma obrigação no sentido de um peso, mas um dever da própria vida, né, de rezar a liturgia das horas. Eu gosto muito, particularmente, gosto muito de rezar a liturgia das horas, porque dizia aqui que as laudes, elas nos colocam com coragem para ir para a missão, né? E nós não conseguimos rezar a hora média, que é um tempo também de parada, né? Um tempo que Deus convida, pare um pouco agora no meio-dia e vamos conversar, vamos ficar juntos. E depois as vésperas é como se ela nos recolhesse tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. E as completas eu entrego o meu dia e digo para o Senhor, tudo está aqui, tudo o que fiz, o que não fiz, eu te entrego. E aí eu posso descansar em paz. E no outro dia, logo no ofício das leituras ou nas laudes, eu abro os meus lábios primeiro para falar com Ele. Depois vou aos meus irmãos. É uma alegria, realmente preenche o coração da gente, né? Sem dúvida. E hoje a gente tem as facilidades, né? Como vimos aí, os leigos, né, que estão se esforçando, aprendendo. É um chamado a todos nós. A gente pode ter no celular também o aplicativo para acompanhar todas as horas e fazer essa bonita experiência de fé e de oração. E agora eu convido você a acompanhar uma história emocionante. A Lísia sofreu 2 AVCs e mesmo sendo desenganada pelos médicos, não perdeu a fé. Hoje, curada, ela conta os detalhes dos momentos vividos e que transformaram a vida dela. Veja. Às vezes a gente não lembra que respirar é uma coisa muito difícil, falar é uma coisa muito difícil. Eu tive muita dificuldade para falar, a fala foi a coisa mais difícil que eu tive de recuperar. Ainda não está normal, ela ainda não voltou 100%, mas eu tenho fé que vai. Eu sou advogada, preciso disso um pouco, mas hoje eu vivo a vida com uma gratidão que, se eu ficar assim, graças a Deus, estou muito bem. Quem vê a Lísia dando esse testemunho não imagina os momentos de angústia que ela teve que enfrentar recentemente.
é que há 5 meses ela foi surpreendida com um grave problema de saúde, que mudou por completo sua vida. Há 5 meses eu fui surpreendida com 2 AVCs. Eu tive o primeiro e fui hospitalizada, já estava hospitalizada, acreditei que estava bem e que já estava diagnosticado, tudo bem. E na noite seguinte eu dormi e tive o segundo AVC. Foi um AVC muito grave, eu fiquei tetraplégica e afásica, que é o que a gente chama de muda. Eu entendia tudo, eu tinha consciência de absolutamente tudo, exceto da parte em que eu fiquei em coma 1 dia e meio. Mas eu já tive consciência do que estava acontecendo, mas não falava e não mexia nem um pedacinho do corpo, nada. Não abria a boca, respirava com dificuldade, mas respirei sozinha, não precisei de aparelhos. E o diagnóstico foi o pior possível. Diante de tamanha turbulência, a recuperação da advogada foi ficando cada vez mais distante. É que para a medicina não havia mais esperanças. Passei uma semana entre a vida e a morte, um dia após o outro sem saber se eu sobreviveria, até que completaram os 7 dias em que o quadro estabilizou, mas o diagnóstico foi o pior possível. O médico chamou minha família, os meus amigos, para dizer que não teria mais chance de eu voltar a falar, nem andar, que a área que comprometeu o cérebro é a área que controla todo o corpo, inclusive o batimento cardíaco, a respiração. E meu quadro era um quadro muito preocupante para todo mundo, que a partir de agora eu seria uma pessoa inválida, voltaria para casa, mas sem nenhum dos movimentos. Foram 21 dias na UTI e, mesmo consciente do que enfrentava, não conseguia expressar com movimentos e palavras o que passava no coração. Saiu do hospital totalmente dependente de outras pessoas e ficou cerca de 90 dias acamada, mas em nenhum momento perdeu a fé. Eu comecei a andar, comecei a falar. Depois de muita oração, uma corrente de fé que se formou muito forte ao meu redor. Inclusive, a minha madrinha fez uma intercessão ao Divino Pai Eterno, pedindo que eu melhorasse, que eu voltasse a andar e a falar para que eu pudesse vir na Trindade e agradecer. E assim eu fiz, com muita felicidade, muita emoção. Eu entrei no santuário andando, falando, agradecendo, coloquei meu nome no livro, conheci a Sala dos Milagres e vi tantas pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Ela lutou incansavelmente. Em momento algum duvidou do poder do Pai Eterno. Traçou metas para cumprir todos os dias e aos poucos superou as expectativas dos médicos, pois acreditou que esse não seria o diagnóstico final e teve paciência para esperar a bênção chegar. Eu acredito que em todos os momentos eu tive muita calma, apesar das oscilações de tristeza e de desespero, tanto meu quanto da minha família, mas eu tinha muita calma e fé de que eu ia ficar muito bem. E eu estou aqui sem sequela nenhuma para dizer que a medicina não é uma ciência exata, que a gente tem que ter fé e acreditar que tudo é possível. Para Deus, nada é impossível agora. Hoje ela se tornou devota do Pai Eterno e carrega no coração a gratidão por ser prova do seu amor e misericórdia. Eu não esperava passar por tudo isso, não esperava que a minha fé se renovasse dessa maneira. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma pessoa de muita fé, que conversa com Deus. Eu não quero perder nenhum dia de vida mais. Eu sou muito grata a Deus pela essa oportunidade de estar aqui de novo, de refazer, recomeçar minha vida. E tenho certeza que tudo isso tem um propósito muito maior, tanto para mim como para minha família, para as pessoas que estiveram comigo nesse momento. E hoje essa felicidade. Acreditar nas bênçãos do Pai Eterno é a melhor saída para os que sofrem. E Lísia é prova disso. Diante das provações, fortaleceu o relacionamento com Deus e viu que, pela fé, as bênçãos não demoram para chegar.
Lindo testemunho da Lísia, que toca o nosso coração e que nos ajuda, né, a sentir a força da fé, da oração e da bênção do Divino Pai Eterno na nossa vida. E com esse lindo testemunho, nós encerramos o primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Volte com a gente. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra a minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra a minha fé. Estamos de volta com o Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco e por você que faz parte dessa grande família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. Que o Pai Eterno abençoe sempre você e a sua família. E você que ainda não faz parte, é chamado a dizer sim a esta obra, este projeto de evangelização. Ligue agora no 62 3506 9800 e manifeste o seu amor ao Pai Eterno, a sua união com todos nós, dizendo sim a este projeto. Além do telefone 62 3506 9800, acessando o nosso portal paieterno.com, você também pode se cadastrar e fazer parte desta família de amor. Momento de nós rezarmos pedindo a intercessão do Santo do Dia. Hoje, dia 14 de janeiro, é dia de São Félix de Nola, que é invocado contra doenças nos olhos e picadas de inseto. De origem síria, Félix é o filho mais velho de Hérmias, um soldado sírio que tinha se retirado para Nola, perto de Nápoles, na Itália. Após a morte de seu pai, Félix vendeu quase todos os seus bens e deu para os pobres, e passou a seguir a sua vocação clerical. Foi ordenado presbítero pelo bispo Máximos de Nola. Durante as perseguições do imperador Décius, o bispo, ajudado por Félix, fugiu para as montanhas e lá Félix foi preso, surrado e torturado para renegar a sua fé. A lenda diz que um anjo o livrou da prisão para que ele cuidasse do bispo doente. Félix escondeu o bispo em uma casa abandonada. Diz ainda a tradição que quando os dois estavam seguros dentro desta velha casa, uma aranha rapidamente teceu uma enorme teia sobre a porta, de modo que todos pensassem que a casa estava abandonada há tempos. Os soldados imperiais por lá passaram e não entraram devido à enorme teia. Com a morte do imperador no ano de 251, as autoridades encerraram as perseguições aos cristãos. E após a morte do bispo Máximos, Félix foi escolhido para ser o bispo de Nola, mas recusou a favor de Quintus, um padre mais antigo e mais experiente. Félix passou a explorar a sua pequena fazenda e dava tudo o que produzia nela para os pobres e doentes. Faleceu no ano de 255 de causas naturais, mas é normalmente listado como mártir, devido às torturas e privações de que foi vítima durante as perseguições aos cristãos. O seu túmulo tornou-se local de várias peregrinações
e vários milagres foram creditados à sua intercessão. Ele é invocado contra as doenças nos olhos e as picadas de insetos. Que é exemplo de São Félix de Nola, contemplando a sua vida, a sua missão, nós nos sintamos cada vez mais próximos ao Pai Eterno, sejamos livres de todos os males e possamos, a partir de uma vida simples, dizer sim ao seu projeto de amor entre nós. Abrir o nosso coração para viver a fé, não é, Marcos? Diante de todas as situações, de enfermidades, que Ele interceda por nós e nos ajude a caminhar na fé. Vamos rezar juntos, então, pedindo a intercessão de São Félix de Nola? Concedei-nos, ó Pai Eterno, a graça de sermos sempre firmes na fé e, pela intercessão de São Félix de Nola, livrai-nos, Senhor, das doenças dos olhos e das picadas de inseto. Que sigamos os passos de São Félix, que se desapegou dos bens dessa terra, e dai-nos a coragem de defender a nossa fé, mesmo diante das perseguições. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. São Félix de Nola, rogai por nós. Lindo, de uma forma simples, viveu a fé, não é, Marcos? Sem dúvida, nos ajuda a testemunhar, a viver e a testemunhar a fé, né? No cuidado como ele teve com o bispo, né, de Nola, o antecessor dele, Máximos, e nas pequenas coisas da vida, do cotidiano. Muito lindo. Você é chamado a rezar conosco e a participar aqui do programa Pai Passa na Frente, deixando o seu testemunho, a sua intenção. Agora é o momento da hora do devoto. E eu tenho a alegria de ter aqui em mãos várias cartinhas que nós recebemos com os pedidos de oração, com o testemunho de devotos, devotas que acompanham o nosso programa e que o núcleo das correspondências, né, do qual a irmã Claudete faz parte, carinhosamente, cuidadosamente faz a triagem, lê com muito carinho e passa para nós. Então, eu tenho aqui algumas que eu gostaria de partilhar e registrar a participação. Gostaria de trazer a intenção da Dona Iracema. Dona Iracema é associada, Dona Iracema Gonçalves Mourão. Ela é da cidade de Marília, em São Paulo. E ela gostaria que nós mandássemos um alô para ela. Ela coloca aqui no seu pedido, que o Pai Eterno ilumine todos os caminhos. Dona Iracema, um abraço grande para a senhora, com todas as bênçãos do Pai Eterno, muita saúde. A senhora relata aqui também as enfermidades que a senhora passou, que o Pai Eterno conserve sempre a saúde à senhora. Quem nos escreveu também foi a Dona Ana Francisca de Oliveira. Ela pede ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a graça de ter uma igreja mais perto da casa dela, porque a igreja que tinha lá caiu. Ela disse que tem outras que ficam mais longe, mas ela pede uma mais próxima e pede que o Pai Eterno desinche os seus nervos, que melhore a sua cabeça, pede pela sua saúde. Ela nos escreve: tenho muita fé e muito amor. Peço ao Divino Pai Eterno para que aumente a minha fé e a minha esperança. Um dia eu chegarei aos pés dele. Peço ao Divino Pai Eterno também para que perdoe os meus pecados. Dona Ana Francisca, este é o nosso desejo, para que Ele aumente sempre a nossa fé, a nossa esperança. E como a senhora começou aqui a cartinha, louvado seja o meu Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Um abraço grande para a senhora. Quem também nos escreveu aqui uma longa mensagem, uma longa carta, foi a Dona Angelina Santos Alves. A Dona Angelina diz que ela sempre tem rezado pelos doentes e nós nos unimos à senhora Dona Angelina. Ela também fala que todos os dias ela reza pelo novo santuário. Que maravilha poder contar com a oração da senhora pelo novo santuário, por essa obra da nova casa do Pai. Diz que todos os dias lê a Bíblia antes de dormir, que tem água benta sempre por perto. E ela colocou aqui também o pedido de oração, Caísa,
E colocou, é para o programa das 4 horas da tarde. Que bom. Que bom e que responsabilidade a nossa, né? Dentre os tantos pedidos que a dona Angelina Santos Alves fez, a carta que ela escreve responde ao Padre Robson, ela pede: é com satisfação que peço oração pela minha saúde, pois estou muito doente. Peço também pela minha família e por todos aqueles que não buscam a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha vida todos os dias e pela vida da minha família. Que maravilha, dona Angelina. Podemos rezar pela senhora e com a senhora nessas intenções. Que o Pai Eterno abençoe sempre a sua vida, a sua generosidade e a sua doação a essa obra de amor. O senhor José Cirilo da Silva, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, e pede que nós continuemos orando por ele. Ele diz: eu sou encarecido de oração. E pede: obrigado, Senhor, por tudo, pois só a sua misericórdia me basta. Que maravilha, seu José Cirilo, a gente poder louvar e bendizer ao Pai Eterno e reconhecer a sua misericórdia na vida do Senhor, da sua família. Que o Pai Eterno abençoe sempre. E a última cartinha que eu tenho aqui hoje, ela é do seu Luiz. O seu Luiz, ele é de Luiz Bezerra de Araújo, ele é de Alagoinha, no Pernambuco, e ele manifesta aqui a alegria de poder colaborar com essa obra, diz que é sócio. Que maravilha, seu Luiz, que o Pai Eterno abençoe e recompense a sua generosidade. Quero que Jesus me ajude para que eu tenha mais saúde e todos os que necessitam do Divino Pai Eterno, assim seja. E como nós necessitamos dele, não é verdade? E ele também pede que nós rezemos por todos da sua família, por todos os seus amigos e também por aqueles que acompanham a TV Pai Eterno. E ele manifestou aqui o desejo de ver a sua cartinha, o nome da sua cidade sendo dito aqui no programa e nós trazemos aqui em oração. Então está registrado, seu Luiz Bezerra, lá da cidade de Alagoinha, no Pernambuco, a quem nós mandamos o nosso abraço e a certeza das nossas orações. E tem mais pedido de oração aqui sempre, né? Os pedidos de oração não faltam, graças a Deus. E quem apresenta agora é a irmã Claudete. Nós queremos rezar hoje pela Sheila, que nos acompanha, que reza conosco. A Sheila e o Vinícius, que estão grávidos. Eles moram em Ponta Grossa. E daqui a 8 dias chega a Mariana. E eles estão lá rezando conosco neste momento, acompanhando o programa. Eles que são muito devotos do Pai Eterno, juntamente com a sua mamãe, a dona Ana, e o seu pai, o seu Rosnei, que estão rezando nessa expectativa da chegada da Mariana, que foi um pedido ao Pai Eterno que, por essa gravidez, o tempo todo, esses 9 meses, consagrado ao Pai Eterno. E esperamos vocês aqui, viu, Sheila e Vinícius, trazendo a Mariana para o santuário e para ser também apresentada aqui no Pai Eterno, aqui ao Pai Eterno. E também, através das nossas cartinhas, chegou aqui o pedido da dona Denair Ferreira de Melo, de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso. Ela pede ao Divino Pai Eterno e agradece também por todas as graças recebidas. Pede pelo dom da vida, pede pelo emprego dela, por toda a família, pede proteção contra todos os males e todas as doenças. A dona Antônia Rosa Filha, de Castelo do Piauí, ela também agradece ao Pai Eterno por cuidar dela e de toda a sua família. Acompanha as orações todos os dias. Que alegria, dona Antônia, que a senhora está sempre rezando conosco. A Helenir do Nascimento, de Linhares, Espírito Santo. Ela agradece ao Divino Pai Eterno pela sua saúde. Um coração agradecido sempre toca o coração de Deus. Esse Deus maravilhoso que sempre está conosco, que sempre nos protege, que nos ama profundamente. Também o Tiago Teodoro Oliveira, de Itapaci, Goiás.
ele pede oração para ele e para toda a família. Agradece também ao Pai Eterno por todas as graças alcançadas. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Pela Margarida Mendonça, de Jaraguá, Goiás. Ela pede oração pela sua saúde, pois está se recuperando de um AVC. Pede oração também para os seus 10 filhos, pelos netos e bisnetos, por todo o clero, que o Padre Robson continue a sua bela caminhada de evangelização. Acompanho toda a programação. Mando um abraço carinhoso para o Marcos, para a Caísa, para o Davidson e para os convidados do dia. Muito obrigada. Obrigada pelas suas orações e vamos rezar juntos, rezar junto com a senhora Dona Margarida. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém. Que a bênção de Deus alcance todos nós, a você que sempre reza conosco, é uma alegria imensa poder nos unir a você em oração, por sua família, por cada realidade que você está enfrentando. E saber e ter a certeza que diante de cada realidade, o Pai Eterno sempre nos concede uma bênção especial. E essa bênção é o que nos faz seguir fortes e corajosos. E na vida da Marisete Santos Costa não foi diferente. O Pai Eterno cuidou, deu a ela uma grande graça. Ela é de Ananindeua, Pará. E ela diz assim: fui atropelada por um carro e sofri 3 fraturas na bacia, no rosto e na região do maxilar. Fui hospitalizada e fiquei sem andar por quase 1 ano. Logo após o acidente, comecei a ficar muito triste e sentia medo de tudo, chorando por qualquer motivo. Como se não bastasse, apareceu um problema no meu olho direito. Fui ao oftalmologista e ele disse que teria que operar com urgência. Foi quando comecei a acompanhar a novena dos Filhos do Pai Eterno e a tomar água benta, pedindo para que não fosse nada grave. A cirurgia foi realizada e foi um sucesso. Obrigada, Divino Pai Eterno, por tantas graças em minha vida. Marisete, o seu testemunho só vem confirmar no nosso coração o quanto o Pai Eterno é maravilhoso. Nosso Pai que cuida de nós. E que essa certeza esteja sempre presente no seu coração, viu? Estamos em oração, que você tenha cada vez mais saúde e, claro, também com toda a sua família tenha cada vez mais fé. E é sempre com esse louvor e com essa alegria que nós acolhemos cada testemunho, não é, Marcos? E louvamos ao Pai Eterno por cuidar de todos nós. Sem dúvida, como é bom nós podermos ser abrasados verdadeiramente por esses testemunhos, por esses pedidos, essas intenções. Você gostaria também de partilhar seu testemunho, sua história de devoção conosco, enviar o seu pedido de oração? É muito simples. O nosso e-mail é contato@paieterno.com.br. Você pode enviar a sua fotografia, o seu pedido de oração, que nós teremos grande alegria em trazer aqui para o nosso programa, o Pai Passa na Frente, rezar por você, pela sua intenção. E por você associado, você devoto, a nossa prece constante, pela sua generosidade e por você abraçar este projeto de evangelização. Agora é o momento da nossa palavra de vida. E o Papa Francisco nos ensina. Olha que bonito esse pensamento do Papa Francisco. A nossa primeira prece, num certo sentido, foi o gemido que acompanhou o primeiro respiro. Naquele choro de recém-nascido, anunciava-se o destino de toda a nossa vida, a nossa fome contínua, a nossa sede perene, a nossa busca de felicidade. Este é o nosso contínuo desejo de Deus, é o destino de toda a nossa vida. E que assim nós possamos sempre depender dEle, depender da sua graça e também possamos agradecer por tudo que Ele nos faz. Vamos juntos fazer a nossa oração final. Deus não fez nada sem pensar em ti. Agradece ao Senhor.
se sabes agradecer a quem te dá um copo de água, não deves te esquecer de Deus. É Ele quem não deixa estancar as fontes. Se sabes agradecer a quem te reparte o pão, não deves te esquecer de Deus. Não deves te esquecer de Deus. É Ele quem amadurece os trigais. Deus não fez nada sem pensar em ti. Agradece ao Senhor hoje e sempre por tudo que tens, por tudo que podes, por tudo que és, por tudo que és. Divino Pai eterno, nosso Pai de amor, obrigado por mais um dia de nossa vida, por mais um dia na nossa história. E obrigado porque mais uma vez nos ensinas a chamar-te de Pai. Obrigado, Divino Pai eterno, porque nas lutas da nossa vida, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, Divino Pai eterno, porque podemos, junto com os nossos irmãos, te louvar, te bendizer, te amar e proclamar, professar a tua bondade no meio da humanidade. Faze de nós, Divino Pai eterno, sempre sedentos de justiça, sedentos de paz, sedentos de união, sedentos de amor. Obrigado, irmã Claudete, pela sua vida, pela sua missão, por mais um dia aqui junto conosco. Obrigado, Caísa. Obrigado, Davidson. E obrigado você que reza conosco. Amanhã nós temos um encontro marcado. E que até lá, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de